Vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado O Maior Mistério de Todos os Mistérios. Nos capítulos 1 e 2 da Epístola aos Colossenses está escrito: Deus é o maior mistério de todos os mistérios. O maior mistério de todos os mistérios que devemos estudar hoje não é sobre Deus que existe na forma espiritual, que é o conceito geral que a maioria das pessoas tem. Mas o maior mistério é Deus que vem a esta terra em carne. Quando se trata de Deus, muitas pessoas instintivamente pensam no Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e tudo o que existe com a sua palavra, como está escrito no livro do Gênesis, capítulo 1. As pessoas naturalmente pensam no Deus que mostrou a sua capacidade nas 10 pragas do Egito, que tirou os israelitas da terra de sofrimento e transgressão com o seu grande poder através da Páscoa, e dividiu o Mar Vermelho com a sua mão poderosa para que eles pudessem atravessar. Todos pensam sobre o grande e poderoso Deus que fez os muros de Jericó, a grande cidade, colapsar de uma vez, quando os israelitas gritaram após terminar de marchar ao redor da cidade 7 vezes. É assim que as pessoas veem Deus. Elas falham em reconhecer Deus quando Ele vem a esta terra em carne, porque a sua aparência é diferente dos seus pensamentos. É por isso que está escrito na Bíblia: Deus veio a esta terra como o mistério de todos os mistérios. Vamos ver o ensinamento de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porém, no versículo 14, o que o Verbo se tornou? O Verbo é Deus. Então, está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No começo, Deus criou os céus e a terra com a sua palavra e separou as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. Ele criou a terra e o mar. Ele também criou todo o tipo de árvores e criaturas sobre a terra, criaturas marinhas e pássaros no céu. A Bíblia testifica que o Deus Todo-Poderoso, que tem esse incrível poder, se vestiu de carne e fez sua morada entre nós. Ou seja, Deus, que é justo, veio a esta terra e colocou a roupa de pecador para nos levar ao arrependimento e nos salvar. É como os pais inocentes que vão a uma prisão vestindo um uniforme de prisioneiro para encontrar seus filhos, corrigi-los e levá-los ao caminho correto. Na prisão, eles não podem vestir suas roupas esplêndidas que costumam usar e nem ter a esplêndida honra que costumam ter. Espiritualmente, como a Bíblia descreve essa situação? Está escrito: Deus veio a esta terra sendo feito menor que os anjos, suprimindo seu poder, autoridade, honra e tudo mais. Sobre isso, vamos ver os ensinamentos de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 6. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor, Deus se fez menor que quem? Que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vamos continuar com o versículo 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Já que Deus mesmo vivenciou a vida de sofrimento que agora estamos vivenciando,
E ele, sabendo o quão dolorosa e miserável é a morte, ele veio a esta terra, em carne, para nos levar ao mundo da imortalidade, onde não há morte. Porém, a Bíblia diz que ele foi feito menor do que os anjos enquanto esteve na terra. Deus escolheu ser feito menor do que os anjos quando veio a esta terra. Por que ele fez isso? Ele fez isso por causa dos nossos pecados e para a nossa salvação. O pai e a mãe escolheram andar nesse caminho de sofrimento por nós. O pai viveu essa vida e a mãe também está vivendo essa vida. Devemos pensar, Deus é tão onisciente e onipotente que ele não precisa de carro ou de um avião para ir a algum lugar. Ele pode voar da Coreia para a América em um instante. Se esse Deus Todo-Poderoso não tivesse se vestido de carne por causa das nossas transgressões, vocês não concordam que ele teria preenchido não apenas a Terra, mas também o imenso universo, como está escrito na Bíblia? Porém, o próprio Deus está vivenciando a mesma vida de sofrimento que a nossa. Quando está com sede, ele procura por água. E quando está com fome, procura por algo para comer. Quando está quente, procura por um lugar fresco. O próprio Deus vivenciou tudo o que nós, a humanidade, vivemos na carne. Ele até mesmo vivenciou a morte que nós, a humanidade, vamos vivenciar. Tudo isso está escrito na Bíblia. Quando Deus vem a esta terra em carne, se fazendo menor que os anjos, como podemos reconhecê-lo e recebê-lo? Pessoal, há um provérbio no Ocidente que diz: ver é crer. Porém, não devemos pensar que o que vemos é tudo o que existe. De acordo com os cientistas, há vários micro-organismos, como o mundo das partículas fundamentais e o mundo das partículas elementares, que nossos olhos não podem ver. Eles dizem que é impossível ver essas coisas a olho nu. Então, qual ferramenta usamos para vê-las? Usamos um microscópio. Da mesma forma, não podemos ver os mundos estrelados que estão muito longe de nós. Nem podemos ver como Vênus se parece e como Marte se parece sem um telescópio. Além disso, através do telescópio espacial Hubble, podemos ver constelações que estão a bilhões de anos-luz de distância, muito mais rápido do que podíamos no passado. Porém, aos olhos de Deus, isso também é um pequeno grão. Deus habita nesse enorme universo. Porém, aqueles que fizeram Deus descer a esta terra, se fazendo menor que os anjos, somos nós, seus filhos. Nunca devemos esquecer que o pai e a mãe escolheram esse caminho e vieram a esta terra, sendo feitos menores que os anjos, por causa dos nossos pecados e para nos salvar. Quando Deus vem em carne, como podemos recebê-lo? Podemos pensar que quando fazemos algo mal, Deus nos julgará de imediato, nos disciplinará, nos penalizará ou até nos punirá no mesmo momento. Ao contrário do que pensamos, quando Jesus veio a esta terra em carne 2000 anos atrás, como ele via aqueles que o caluniaram, ridicularizaram-no, açoitaram-no e crucificaram-no, ele os viu cumprindo as profecias, dizendo: como se cumpririam as profecias da Bíblia, que diz que deve acontecer dessa forma? Se eles não me tratassem dessa forma, as profecias da Bíblia não seriam consideradas como falácias? Quando Jesus veio a esta terra, sendo feito menor que os anjos, quantas pessoas o receberam como o verdadeiro Deus? Muitas pessoas o aceitaram? Não, não aceitaram. Ao contrário, a maioria das pessoas o ridicularizaram, caluniaram-no e o rejeitaram. Apesar da sua rejeição, podemos ver a graça de Deus, que persistentemente ensinou a cada alma, uma por uma, e as despertou para compreender as suas palavras. Essa graça de Deus ainda opera mesmo na época atual. Portanto, o que o olho nu vê não é tudo o que existe.
Nossos olhos não veem o vento. Nossos olhos não veem o ar também. Como podemos encontrar Deus Pai e Deus Mãe com esses olhos? E quanto aos nossos ouvidos? Existe algo chamado frequência de áudio. Há frequências que são audíveis aos nossos ouvidos e há frequências que são inaudíveis aos nossos ouvidos. Frequências acima da frequência de áudio e baixas frequências. Esses sons existem. No entanto, nossos ouvidos não os ouvem. Portanto, não devemos nos orgulhar pensando que podemos ouvir tudo. Nem tudo é visível aos nossos olhos e nem tudo é audível aos nossos ouvidos. Eu disse essa história para vocês antes. Quando eu fui para o Sri Lanka pela primeira vez, eu notei que tinha muitos sapos nos campos por causa da grande quantidade de agricultura feita ali. Choveu muito de uma vez e depois voltou a fazer sol. O tempo mudava com muita frequência. Os sapos de lá coachavam muito. Então, eu perguntei ao membro que era nativo e que estava me guiando. Para você, qual som eles fazem? Eu disse a ele, na Coreia, ouvimos os sapos fazerem gegul gegul. Então, ele caiu na risada e disse, como que pode parecer gegul gegul para você? Parece como toron toron. Aos meus ouvidos, com certeza, parece como gegul gegul. Eu não acho que os sapos no Sri Lanka têm o seu próprio idioma. Eu posso ter ouvido errado, mas definitivamente não era o idioma do Sri Lanka que os sapos estavam falando. Por isso, eu mudei a minha maneira de pensar. Eu continuei ouvindo, tentando acreditar que parecia com toron toron. Mas não parecia isso para mim. De repente, eu fui considerado como alguém estranho que descreve o coachar dos sapos de uma maneira estranha. Nossos ouvidos são assim. Nossos ouvidos não podem ouvir o mesmo som de forma precisa. Temos a tendência de ouvir os sons como o coachar dos sapos, tendo como base o que fomos ensinados desde o tempo dos nossos ancestrais. Por esse motivo, não podemos crer apenas no que os nossos olhos veem e no que os ouvidos ouvem. Então, como podemos encontrar e receber Deus Pai e Deus Mãe que vieram a esta terra em carne, como um mistério dos mistérios? O que devemos fazer para reconhecê-los? Os sons do canto dos galos e dos latidos dos cães soam todos diferentes para as pessoas da África, da América, do Sri Lanka e da Coreia. O som desses animais são descritos de formas diferentes. Com essa experiência, eu compreendi mais uma vez que a maneira mais sábia e esperta é seguir os ensinamentos de Deus, que Ele estabeleceu como a maneira mais correta, do que estar convencidos pelo que vemos ou ouvimos. Nunca devemos ver a Bíblia com a nossa própria opinião. Eu creio que devemos ver o que Deus diz e o que Deus nos ensina na Bíblia. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Deus estava no mundo, mas ninguém sabia que Ele estava no mundo em carne. O Verbo estava no mundo, como o mundo foi feito? Ele foi feito por intermédio dele. Ele fez o mundo, ou seja, Ele o criou. No entanto, as pessoas não o reconheceram, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Embora ele tenha vindo e ensinado que ele é Deus, ninguém o reconheceu. Isso porque ele não se parecia como Deus aos olhos deles. E ele não se parecia com Deus quando eles ouviam os seus ensinamentos. Devemos seguir as profecias da Bíblia. Deus aparecerá da mesma maneira quando Ele vier pela segunda vez. Já que a profecia, Ele estava no mundo, foi dada para nós, não devemos dizer, quando Ele esteve no mundo, eu nunca vi Ele. Ao contrário, devemos crer absolutamente no fato de que Ele estava no mundo. E devemos descobrir como reconhecê-lo através das profecias. Onde Ele estava, como Ele era e o que Ele fez no mundo.
Quando se trata de encontrar Deus em carne, devemos encontrar Deus não de acordo à nossa maneira, mas de acordo com a Bíblia e o seu ensinamento. Além disso, devemos receber Deus, que veio de acordo com as profecias da Bíblia, e devemos cumprir todas elas. Depois, vamos ser aqueles que o seguem por onde quer que Ele nos guie. Então, qual perspectiva e ensinamento devemos dar para aqueles que não sabem que Deus está no mundo? Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 14. No livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, está escrito: entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Aqueles que foram redimidos da terra são mencionados no capítulo 14 do livro do Apocalipse. No versículo 4 está escrito: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, onde as pessoas que foram redimidas da terra encontram Deus? A revelação dada para João nos dá uma resposta e uma pista muito importante. Vamos encontrar a resposta da pergunta: onde as pessoas que foram redimidas da terra encontram Deus? Vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé. Onde o Cordeiro estava em pé? Sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Onde as pessoas que foram redimidas da terra estão em pé com Deus? Elas estão em pé com Deus em Sião. Então, para onde devemos ir para encontrar Deus? Primeiro, devemos ir para Sião. É apenas a revelação dada para o apóstolo João que diz que Deus está em Sião? Vamos descobrir a resposta no livro dos Salmos. Vamos ver o Salmo de número 132, verso 13. Pois o Senhor escolheu... Que lugar Deus escolheu? A Sião. Preferiu-a por sua morada. Este é, para sempre, o lugar do meu repouso. A Bíblia diz que Sião é o lugar onde Deus habitará para sempre. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes. Onde estão esses sacerdotes que serão vestidos de salvação? A Bíblia diz que ele vestirá de salvação os sacerdotes que estão em Sião. Então, onde devemos estar para encontrar Deus? Devemos estar em Sião, onde Deus habita. Há muitas igrejas no mundo, como a areia na praia. Porém, elas são consideradas Sião? Elas nunca podem ser consideradas Sião. Isso porque Sião é um lugar onde as festas de Deus são celebradas. As festas de Deus são o sábado, a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias e daí em diante. Porém, nenhuma dessas festas existem nas outras doutrinas das igrejas ou em seus ensinamentos. Então, vamos ver qual obra de Deus é realizada em Sião, no Salmo de número 133, verso 1. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, ou seja, em Sião, ordena ao Senhor a sua bênção e, o que mais Deus ordena? A vida para sempre. Onde Deus ordena a bênção da vida eterna? Em Sião. Então, a graça e a bênção da vida eterna pode ser dada aos que não estão em Sião? Não. É por isso que a Bíblia testifica, para nós, que aqueles que são redimidos da terra estão em pé em Sião junto com o Cordeiro, ou seja, com a segunda vinda de Cristo. Não devemos depender dos nossos 5 sentidos, incluindo nossos olhos e ouvidos, mas devemos depender apenas da liderança de Deus
que é dada através dos ensinamentos da Bíblia. Então, onde estão as pessoas que receberam Deus e foram salvas? Elas estão todas em Sião. No Salmo de número 133, Deus promete ordenar a bênção da vida eterna. Então, como Deus ordena a bênção da vida eterna? Vamos ver como Deus dá a vida eterna e qual é a aliança pela qual Deus nos dá a vida eterna. Indo ao Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne, ou seja, a carne de Jesus, e beber o meu sangue, ou seja, o sangue de Jesus, tem, o que eles têm? A vida eterna. Onde Deus ordena essa bênção da vida eterna? Em Sião. Como podemos comer a carne de Jesus e beber o seu sangue em Sião, de acordo com o seu ensinamento? Ele não nos ensinou que podemos comer a sua carne e beber o seu sangue ao guardar a Páscoa? Vamos confirmar isso no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Vamos continuar com o versículo 18. E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Vamos para o versículo 26 e vejamos qual significado Jesus colocou no pão e no vinho da Páscoa, enquanto comia a Páscoa. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 6, que tipo de pessoa receberá a vida eterna? Não está escrito que quem comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue tem a vida eterna? Então, com o que Jesus comparou a sua carne? Jesus comparou a sua carne com o pão da Páscoa, dizendo: isto é o meu corpo, a minha carne. No versículo 27 está escrito: a seguir tomou um cálice, que contém o vinho da Páscoa, e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Deus ordena a bênção da vida eterna em Sião, onde as festas são celebradas. Então, quem nos dá o pão e o vinho da Páscoa, que representam a carne e o sangue de Jesus, pelo qual podemos ter a vida eterna em Sião? Não é o pai Ansanron, aquele que testificou a verdade da Páscoa, da nova aliança, que esteve escondida por 1600 anos, a revelou para nós e nos despertou para guardá-la? Portanto, ele é Deus. Ele derrama a bênção da vida eterna em Sião. Não é verdade? O Pai Celestial, Cristo Ansanron, e a Mãe Celestial Nova Jerusalém não abriram o caminho à vida eterna através do pão e do vinho da Páscoa para nós, seus filhos? Vários estudiosos da Bíblia já nasceram e morreram nesta terra. Mesmo que muitos estudiosos tenham estudado sobre a Bíblia meticulosamente, por qual motivo eles não puderam encontrar a Páscoa? Quem é o único que pode trazer a verdade da Páscoa? O único é Deus. Vamos confirmar o fato de que apenas Deus pode trazer essa verdade através do livro de Isaías, capítulo 25. Embora Deus venha como um mistério, ainda há pessoas que o reconhecem e o recebem. É por isso que Deus promete que o menor virá a ser 1000 e o mínimo, uma nação forte. E permite que nosso começo humilde se torne próspero no futuro. Isso acontecerá quando compreendermos a vontade do Pai e da Mãe e pregarmos o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Mesmo que vocês já saibam o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6, vamos rever mais uma vez hoje. Vamos ler o livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas,
uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. Tragar a morte para sempre significa que ele dará a vida eterna. Como ele dará a vida eterna? Com vinhos velhos. E, assim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este, quem é ele? É o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. De acordo com o escritor do livro dos Salmos, onde Deus ordenará a sua bênção da vida eterna? Em Sião. Como Deus ordenará a bênção da vida eterna? Através do pão e do vinho da Páscoa. O profeta Isaías testifica que aquele que cumpre todas essas profecias é o nosso Deus. Portanto, devemos recebê-lo. A Bíblia diz que devemos buscar a Deus enquanto ele pode ser encontrado e chamá-lo enquanto ele está perto. Então, quem aparecerá e cumprirá essa profecia? Quando e como ele aparecerá? Em Sião, o pai Ansanron restaurou a verdade da Páscoa, da nova aliança, que havia sido perdida. Ele concede a vida eterna aos seus filhos com vinhos velhos. Mesmo que ele tenha vindo a esta terra em carne, quem ele é? Ele é o nosso Deus. Está escrito: em quem esperávamos, e ele nos salvará. Além de Cristo Ansanron, haverá alguma outra segunda vinda de Cristo que virá a esta terra para salvar a humanidade? Não. É por isso que devemos ser os filhos de Deus, o restante da descendência da mulher, que conhecem a Deus corretamente e o seguem por onde quer que ele nos guie, recebendo seus ensinamentos e obedecendo a eles completamente. Eu dou glória e agradeço mais uma vez pela graça do Pai Celestial e da Mãe Celestial, por nos permitir reconhecê-los, nos guiando a Sião e nos dando a salvação. Esperando que vocês tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.